Olá, um saravá muito fraterno a todos e a todas. Sou o Pai Caetano de Oxóssi, falando do terreiro de Umbanda, Luz, Amor e Paz, Cabana do Pai Tobias de Guiné, o nosso Tulap querido e amado. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Hoje nós vamos dar continuidade aos estudos sistematizados de Umbanda, né? Os estudos sistematizados de Umbanda que a gente tem feito ao longo desses últimos meses, na verdade, né? Aos últimos meses nós temos trabalhado e temos feito desde, se não me engano, de novembro, uma proposta de falarmos sobre Umbanda com começo, meio e fim. Falamos do que é Umbanda, história de Umbanda, as Umbandas, correntes de Umbanda, povos de Umbanda, né, os orixás, e hoje nós estamos dando sequência a esses povos que fazem a nossa Umbanda existir. Falamos dos pretos velhos, dos caboclos, das crianças, dos baianos, dos boiadeiros, dos marinheiros e marinheiras, e hoje vamos falar do povo cigano. E hoje, 24 de maio, que é o dia em que se celebra a grande padroeira do povo cigano, querida e amada Santa Sara Kali. E a gente vai falar um pouquinho dela também, porque não tem como não falar de cigano sem falar de Santa Sara Kali. Então hoje nós vamos dar continuidade aos estudos sistematizados de Umbanda, falando o quê? Ciganos e ciganas. Ou seja, vamos tratar deste povo, que é um dos povos mais antigos da Umbanda, né? Se não me engano, depois dos pretos velhos, caboclos, crianças, depois de nós encontrarmos com eles, né, os Exus e Pombogiras, nós vamos encontrar os ciganos e as ciganas que estão em todo o nosso universo umbandista. Tem terreiro que não faz umbanda com cigano, é verdade. Tá errado? Claro que não. Umbanda, em todas as umbandas nós vamos encontrar pretos, caboclos e crianças, Exus e Pombogiras. Em todos, não há nenhuma exceção. Alguns terreiros vão ter povo do Oriente, povo cigano, os marinheiros, os boiadeiros e assim por diante. Mas o importante é que nós temos a base da Umbanda, que é os pretos, caboclos e crianças, Exus e Pombogiras. Mas existe uma inumerável quantidade de umbandas que trabalham com ciganos e ciganas, e a nossa casa é um exemplo disso. E é sobre eles e elas que nós vamos falar com muito, muito carinho, tá bom? Vocês vão perceber que aqui embaixo, ó, eu estou fazendo uma mudança, uma rolagem. Então nós temos um bazar, né, uma livraria, em que a gente fez um WhatsApp comercial, que é esse número aí, ó, 992829312, que é onde nós temos aí uns 60 títulos de livros que falam de Umbanda, livros do pai Norberto Peixoto, do pai Felipe Brasil, tem vários autores, pai Diamantino, e livros do Jornada de um Caboclo e Ecos de Aruanda. Toda a arrecadação da livraria, né, desse bazar, é feito para manter os nossos projetos e manter a nossa casa. Então, quem quiser é só adicionar no WhatsApp e nos ajudar, tá bom? É importante nós lembrarmos algumas questõezinhas antes de nós falarmos exatamente dos povos ciganos. E essas questões, elas são extremamente importantes porque elas nos revelam, né, nos revelam o que nós pensamos. Então veja lá, povos, quando a gente fala povos, é o povo marinheiro, é o povo baiano, né? Muitos lugares chamam essa relação de povos de formas de apresentação. Eu também considero, né? Que forma este espírito se apresenta. Então você vê a característica de um preto velho, aquela forma de apresentação é de um preto velho. Você vai encontrar isso, mesma coisa, nos caboclos, então forma de apresentação ou povos. Em alguns lugares falam linhas de trabalho, né, mãe Fátima? Eu prefiro não usar linhas para o trabalho, mas não está errado, mas eu não uso, né? Mas a gente poderia falar sobre linha de trabalho. Então, que forma os espíritos se apresentam na Umbanda? A Umbanda, ela tem uma característica muito interessante, em que ela faz com que os espíritos, né, se apresentem em um conjunto e não como indivíduos. São as famosas falanges, legiões. Então, os pretos velhos vai ter o grupo do pai Joaquim de Angola, da mãe Ana, da mãe Maria de Angola, da mãe Maria do Congo e assim por diante. São inúmeros espíritos que estão travestidos nesta mesma roupagem fluídica, neste corpo astral, para que nós identifiquemos eles como um grupo, né? E não como indivíduos. Então, toda essa questão da Umbanda, ela nos remete à solidariedade, à coletividade e à comunidade, a começar da própria identificação das pessoas, né, dos espíritos que vão trazer o axé, a luz, a fé para cada um e para cada uma de nós. É importante então a gente lembrar isso, primeiro. Segundo, dizer que são muitos os povos que trabalham na Umbanda.
né? E cada casa vai ter uma lógica. Mas é importante nós entendermos que existe um fio norteador para esses grupos de espíritos se apresentarem nessa forma de apresentação. Por exemplo, vamos imaginar assim, ó. Baianos e baianas, como nós falamos, tem a lógica dos filhos do axé, herdeiros, né? Filhos e filhas da Umbanda, dos candomblés, dos catimbós, das cabulas, das juremas, espíritos que estão ávidos por trabalhar para a libertação dos nossos preconceitos, baianos e baianas. O povo do interior do país, o que tem muita fé, que é a miscigenação entre brancos, negros, índios, indígenas, nós vamos encontrar os boiadeiros e boiadeiras. E aí cada um vai ter uma relação com a própria construção da identidade, do ideário da nação brasileira, da qual nós fazemos parte, e da qual a Umbanda nasce. Né? A Umbanda é essa construção da nação brasileira. E isso entra um povo chamado ciganos, ciganas, que vocês vão entender o porquê. Mas são algumas questões que a gente não pode esquecer. A terceira questão, que é importante nós lembrarmos, é os símbolos. Tudo na Umbanda, ela é travada através de símbolos. Símbolos de liberdade, de amor ao próximo. Então, desde pontos riscados que nós conhecemos, pontos cantados, mas tudo, o branco, as guias de conta, chamadas de, né, só de guia, só de colares, brajás e tantos outros nomes, tem representação. Cada cor que está aqui, cada elemento que compõe uma das minhas guias, dos meus brajás, dos meus patuás, tem um significado. Por quê? Tudo na Umbanda nos remete. Né? Tem aquela famosa e célebre frase, né, da humanidade que fala assim: uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, nós humanos, e aí eu sempre digo que, né, você vai pensar em Lacan, vai pensar em Freud, em Jung, tantos os psicanalistas mais modernos, os originais, todos trabalham com simbolismo. Você vai ter o psicodrama, a escola humanista da psicologia humana. Praticamente não existe uma escola da psicologia que não entenda a importância dos símbolos. Os símbolos revelam a identidade de um povo. Né? Lembrar, por exemplo, dos egípcios, que todos aqueles hieróglifos, eles representam frases, costumes, formas de viver. Nós sabemos como era a caça há 6.000 anos atrás, há 10.000 anos atrás, há 30.000 anos atrás, há 100.000 anos atrás, porque os nossos ancestrais criaram símbolos em cavernas, em pedras, mostrando como faziam o seu dia a dia. Então o símbolo, ele está presente na própria concepção de sermos humanos. Isso a gente não pode esquecer, porque para o povo cigano isso tem mais um reflexo ainda. E a gente não pode esquecer uma coisa tão importante, né, dita pelo caboclo das 7 encruzilhadas, na cabeça do pai Zélio, que fala assim: a Umbanda é a religião da qual todos os espíritos serão bem-vindos. Os que tiverem que ensinar serão professores, poderão ensinar. Aqueles que não puderem ensinar, junto conosco aprenderão, mas todos serão bem-vindos, não importa a cor, o credo, a raça, a orientação, nada, porque a Umbanda é uma grande mãe. E aí ele celebra porque ele chama até da Nossa Senhora da Piedade, né? Que como uma mãe que recebe Jesus nos seus braços, a Umbanda será esta grande mãe que receberá todos os seus filhos e filhas no seu colo. E isso é importante a gente lembrar dos povos que vão trabalhar dentro da nossa querida e amada Umbanda, tá bom? Gente, boa noite, Claudete, Fabiano, de nossa querida e amada Porto Alegre. Ô, coisa saudade de vocês, hein? Porto Alegre, que é uma cidade, também me recebeu, a gente teve muitas oportunidades lá, nossa editora é de lá, né? Maria de Fátima. Oi, Karen, seja bem-vinda. Seu Neumi também chegando. Ô, seu Neumi, grande abraço, hein? Vamos lá, né? Pedir aos mentores que possam iluminar, que assim seja, salve todos os nossos irmãos, seu Marabona, Maria Padilha e outros, graças a Deus. Seja muito bem-vindo, com grande saudade. Oi, Mara, tudo bem? Grande Léo, Mocinho Exame, um beijo a você, na Ana e nos filhos. A Ana também chegando, Ferraz, tudo bem, filha? Mocinho Exame. Oi, Jaque. A Elis também chegando, de nossa querida Pontal do Paraná, litoral aqui do nosso estado, do Paraná. Gente, então vamos lá. Então esses pontos, eles são importantes para a gente nortear o nosso aprender, tá bom? Primeira coisa. Então vamos lá. A segunda coisa é resgatarmos um pouco o que significa, né? O que significa os nossos orixás, os nossos povos, em especial o povo cigano. Quem são os ciganos e quem são as ciganas? Muito se fala, a gente vai conversar com o cigano, a cigana Esmeralda, cigano Ramon. Da onde vieram esses ciganos?
Quem são os ciganos? Os ciganos hoje no mundo estão espalhados em todos os continentes, menos na Antártida. Então você tem ciganos na Oceania, né, na Austrália, Nova Zelândia, e assim por diante. Você vai ter ciganos na Ásia, Japão, China, Rússia, em vários lugares da Ásia. Vai ter na África, Marrocos, Egito, Sudão, espalhados na África do Sul. Na Europa, e aí todos os países da Europa, Portugal, Espanha, França, Alemanha e assim por diante. Você vão ter ciganos nas Américas, tanto na América do Norte, na América Central, quanto na América do Sul. O Brasil tem uma população relativamente grande de ciganos e ciganas. Mas eles, então, estão em todos os continentes? Sim. Mas eles são um povo? São um povo, eles são uma etnia. Eles são um conjunto de povos, na verdade, provavelmente originários de 4 grandes clãs, que foram numa diáspora promovida por uma guerra muito antiga, milhares de anos atrás, uma diáspora que foi ocasionada pela invasão dos povos indianos do sul. Então, os povos indianos, muito provavelmente, muito parecido com os indianos que nós conhecemos hoje, eles foram em migração para o norte. E no norte, perto da região de Caxemir, na região do Nepal, do Tibete, existia um povo importante ali, que era sediado na Índia, que hoje nós chamamos de ciganos e ciganas. E eles, então, foram sendo, em virtude da guerra, foram sendo expulsos da sua localidade. Então, o que se defende hoje, né, e isso ainda é muito controverso, mas é o que eu mais encontrei em termos de sociologia e antropologia, é que eles foram migrando e aí eles tiveram que se dispersar, porque eles começaram a ser cruelmente colocados em cativeiro. O Egito antigo, por exemplo, os faraós tinham vários ciganos e ciganas como escravos. Os chineses tiveram escravos ciganos, os persas, os sumérios, os mongóis, e aí eu poderia continuar, porque assim, foi infelizmente uma perseguição com esse povo. E eles começaram então a buscar um lugar onde eles pudessem viver a sua liberdade, que eles tanto prezam. Então eles nunca se submeteram, assim como nenhum povo se submete à escravidão, eles foram se buscando. Então, grupos foram para a China, para o Japão, para o Tibete, para o Nepal, eles migraram a oeste. Enquanto outros grupos migraram a leste, uma parte indo para o norte da África, depois foram até o sul da África, e a outra parte foi para a Europa. E com a invasão ibérica e a invasão inglesa nas Américas, os ciganos e ciganas também começam a chegar nas Américas. Mas tudo indica que eles vinham de 4 grandes grupos populacionais, que a gente pode chamar de famílias ou clãs, que vieram do norte da Índia antiga, né, que não existia a Índia propriamente dita. Mas o que a gente tem que perceber é que isso aconteceu há milhares e milhares de anos. Imagina então que esse povo, ele conheceu as medicinas tradicionais da China, as formas religiosas da China antiga, a origem do budismo através do hinduísmo, do taoísmo e de outras religiões asiáticas e orientais. Eles conheceram a religião dos faraós, né, dos antigos egípcios, tiveram contato com os iorubás, com o povo banto, Angola, Congo, Zulus, tiveram contato com o pessoal da África do Sul, tiveram contato com os muçulmanos, depois eles têm uma relação importante com os muçulmanos, especialmente em troca, até hoje ela é muito conhecida, né, os caminhos dos nômades, que são feitos por ciganos, uma religião de ciganos. Eles vão encontrar as Wiccas, né, as religiões pagãs, eu não gosto desse nome, mas por falta de outro, as religiões pagãs da Europa. Então ele encontrou os prussianos, os celtas, os ostrogodos, os vikings e uma série de outros povos que faziam cultos na região da Europa. Eles começaram a encontrar formas de se adaptar. E isso é muito importante a gente saber. Se você vai encontrar os ciganos e ciganas numa região predominantemente budista, você vai encontrar com certeza absoluta, dentro das aldeias ciganas, grupos importantes de budismo. Porque eles foram cruelmente, foram não, são até hoje cruelmente perseguidos e sofrem de discriminação. A gente não pode esquecer um evento relativamente recente, mas parece que as pessoas estão esquecendo por muita infelicidade, né? Estão enaltecendo supremacistas brancos, neofascistas e neonazistas, que usam a estética nazista para nos deixar horrorizados. O nazismo perseguiu de forma cruel, violenta e impiedosa
os ciganos, que para Hitler e para Mussolini, para os demais, eram povos sujos. Então, assim como os negros e negras, homossexuais e os judeus, que a maioria acredita que o Holocausto foi só judeu e não foi, né, foram estimados 2 a 3 milhões de ciganos assassinados dentro dos guetos, né, e nas infelizes câmeras de gás do fascismo e do nazismo. Então, eles, até muito pouco tempo, né, eles eram assassinados. Muitas pessoas têm medo dos ciganos e ciganas pela sua roupagem, pela sua forma de falar, então eles vão se adaptando. Então eles aprenderam a adaptar-se ao universo que eles vivem. Isso é uma coisa que acontece, né, isso é histórico, é uma constatação importante, certo? Vamos lá. Os ciganos, então, que chegaram no Brasil, eles vieram de dois grandes movimentos. Né? O movimento ibérico, então você tem uma quantidade de ciganos, a população cigana que hoje reside no Brasil, são migrantes numa região da França, Espanha e Portugal. Uma quantidade importante. Tem ciganos que vieram da América do Norte, da América do Norte vieram da Inglaterra, da Dinamarca, da Noruega, também tem um, mas é menos, e uns ciganos e ciganas que têm relação muito importante com os árabes. Então você tem, especialmente no Brasil, ao longo desses últimos séculos, a migração de ciganos do norte da África, do Oriente Médio e da Península Ibérica e da França que chegaram no Brasil. Por isso a gente vai encontrar muita relação, por exemplo, da comida dos ciganos com comida árabe. O jeito de falar com o castelhano, com o espanhol, porque existe uma quantidade importante de imigrantes que vieram dessas religiões, né? Sejam bem-vindos, minha filha Lu, Adriano, a Mel, ô Pai Fernando, sua bênção, que Santa Sara nos abençoe todos, né? Que o Gu nos traga muita luz e que espero que a sua recuperação esteja cada dia melhor, Pai. A Liz também chegando, um beijo a você, Nosmar. Olá, Catrine, Jane, minha filha, e Muriel, sejam bem-vindas com muita axé, com muita luz e com muito carinho. Então, falando dos nossos queridos ciganos e ciganas, nós precisamos, né, compreender que eles têm esta formação. Imagine você que são espíritos que vivem juntos há 10, 20, 30 mil anos, a gente não tem noção. Porque os ciganos e ciganas, como todo mundo sabe, já tiveram várias novelas que abordaram isso, minisséries, documentários. Os ciganos, eles preferencialmente defendem casamentos intertribais. Então, chegar uma pessoa de fora para casar com um filho ou com uma filha de ciganos não é muito bem-vindo, porque eles prezam pela sua identidade, pela sua história, pela sua luta, pela forma com que cada um deles construiu, né, a sua identidade ao longo de tanta perseguição e de tanto sofrimento. Povos que têm essa reencarnação, povos que ficam entre casamentos entre o mesmo povo e não permitem, né, essa relação de fora, até um pouco xenofobia, isso, essa relação, eles fazem com que muitos espíritos reencarnem nos mesmos povos. Então você imagina um espírito que está lá há 10 mil anos com os povos ciganos, que reencarnou na China, reencarnou no Egito dos faraós, reencarnou conversando com os druidas, reencarnou com um xamã, Sioux, no norte da América do Norte, conheceu os remanescentes dos povos colombianos, os maias, astecas, incas, conheceu os movimentos do mundo inteiro, em tempos diferentes. E eles então trazem esta sabedoria ancestral para dentro dos terreiros de Umbanda. E é por isso que a Umbanda abre um filão, né, uma grande povo para trabalhar conosco, porque eles vão trazer saberes de diversos povos. Esses meus filhotes estão meio correndo aí. Diversos povos, e vão encantar a nós com essa sabedoria que não tem fronteiras. Então eu já tive em uma casa, por exemplo, né, em que eu conversei com um cigano nitidamente trazia saberes orientais, ele era muito orientalizado, falava sobre algumas coisas de pedras, e tinha uma relação com a vida muito dedicada ao orientalismo, e logo na sequência eu converso com uma cigana que tinha uma relação profundamente com as religiões pagãs da Europa. Né? Trazia quiromancias e outras leituras que mostravam muito essa relação com as Wiccas da nossa querida e amada Europa ancestral. Então vejam que você vai encontrar diversos grupos
que vão falar de formas diferentes para nós numa mesma casa de Umbanda. Então nós vamos, né, imaginar reencarnações em grupos, muita história para contar, né? História do Egito, história da África, história da Europa, história das Américas, história do catolicismo, do cristianismo, lembrando que eles foram perseguidos na Inquisição, então tem toda uma questão de história que a gente não pode esquecer. Guardado isso, vamos entrar um pouquinho agora no ponto espiritual, que é tão importante para nós. De todas as comunidades ciganas e ciganos, nós vamos encontrar uma coisa muito clara, que é a vida em comunidade. Então você vai ter uma série de acampamentos de ciganos e ciganas que eles vão estar juntos, são várias famílias, cada família vai ter sua tenda, né? Não são acampamentos no sentido que a gente faz lá no camping, não. Os acampamentos são feitos de forma estruturada, bem feita, isso é uma herança, né? De muitos povos, por exemplo, os turcos, os sírios, os persas montavam tendas até hoje, muitos povos mongóis e muitos povos persas e turcos montam tendas e moram em tendas que são extremamente bem estruturadas. Então não quer dizer que eles moram em tenda, né, gente? Tem gente que hoje mora em casa, não estou dizendo isso, mas só para vocês compreenderem. Então, eles sempre estão em coletividade, em comunidade. Existe sempre a matriarca, né, que é a cigana mais velha, que é considerada a grande mãe daquela tribo, né, daquela localidade, daquela aldeia, e todas as pessoas mais novas vão pedir bênção para ela. Ô mãe, eu peço sua bênção, estou com problema no meu casamento, o que eu posso fazer? E ela vai ajudar. Vai entrar uma outra pessoa e vai falar assim, olha, eu não sei se eu caso, se eu não caso. Ela vai ajudar. Ah, minha mãe está passando mal, o que a senhora me ajuda? Então, existe uma relação, de certa forma, hierárquica, e geralmente essa hierarquia está voltada para assuntos espirituais, familiares, legais, justiça, ligado à mulher, e alguns outros assuntos administrativos ao homem, mas todos eles têm uma relação muito interessante com esse poder feminino de sustentar, de aglutinar, é uma grande mãe para todos e para todas naquela aldeia. Mas tudo acontece coletivamente. Nasceu o filho de uma pessoa, eu ia falar alguém, depois falar que nasce, vai praga de pai Caetano, fiquei grávida, não, então não vou falar. Nasceu o filho de um de nós, né? Então, não é para ela a felicidade. Por exemplo, a nossa filha Marie teve uma filhinha agora. A celebração é toda nossa, de toda a família Tulap, né? De toda a família da comunidade Tulap. Todos vocês que estão conosco. É uma celebração do pai Fernando, da mãe Fátima, do pai Rodrigo, da mãe Rose. Todos nós nos festejamos. Todos nós juntos vamos felicitar aquilo. Essa vida e essa compreensão que tudo é de todos, né? E que a vida pertence à comunidade, não ao indivíduo, ela é a coisa mais importante na formação do povo cigano da Umbanda, que é esta visão comunitária. E a segunda é celebrar por tudo. Infelizmente, nós tivemos um desencarne, ou seja, alguém morreu. Vamos celebrar porque essa pessoa contribuiu com a nossa formação tribal, com a nossa formação de aldeia, a nossa formação de enquanto espécie, enquanto seres humanos, ou seja, em tudo ele contribui. Então, por que nós vamos chorar apenas? Vamos chorar de tristeza, de saudade, mas nós vamos festejar porque aquela pessoa que desencarnou contribuiu de forma inesgotável e impensável para a nossa abençoada formação dessa tribo. Então, tudo é motivo de celebrar. Eles enxergam a celebração como uma forma de mostrar para o coletivo que eu e você somos importantes. Que não só eu e você, todos somos importantes. Mas mais importante que nós é esta coletividade. Esta forma de celebrar a vida, nasceu, celebra. Morreu, celebra. Casou, celebra. Divorciou, celebra. É a forma de entendermos que todas as grandes passagens nos ajudam a nos formar, nos ajudam a nos construir e evita que nós tenhamos ódio um do outro, né, de fazendo com que as nossas brigas sejam resolvidas sempre de antemão. Isso é uma coisa muito bacana que os nossos irmãos podem nos ensinar. Isso também significa, seja bem-vinda Marli, seja bem-vinda Sandrinha, Pai Francisco, sua bênção, axé, que bom estar conosco, Mucunho Zambi. O Edson dizendo assim, é um provérbio cigano que diz, a terra é minha pátria, o céu é meu teto, a liberdade é minha religião.
não têm amarras e por isso são chamados de filhos do vento. É verdade, são chamados filhos do vento. E a bandeira, né, Romani, é uma bandeira com uma roda de carroça, simbolizando sempre a oportunidade que não existe raiz que possa prendê-los, porque a terra é a casa deles e o céu é o teto, como diz o provérbio, que o Edson nos traz de forma muito boa. Então tudo também é compreendido de apoio mútuo. Então é uma vida em que, poxa, você viu que o pai Caetano não está muito, está precisando de ajuda lá, teve alguma confusão lá na tenda dele. As pessoas vão lá e falam, opa, o que está acontecendo aqui? Vamos ajudar, não estamos sozinhos não. Você não está sozinho não, vamos, né? Vamos trabalhar juntos. E as pessoas contribuem, colaboram. Né? A arrecadação tem ciganos e ciganas que são extremamente ricos, né? Tem posses assim absurdas, e tem ciganos e ciganas que não têm. E se eles estiverem na mesma tribo, você vai perceber que há ajuda mútua o tempo inteiro. E isso é reflexo dos povos que vão trabalhar nos terreiros de Umbanda. Na nossa casa, por exemplo, é um exemplo bem típico disso, né? Muitas pessoas pensam no cigano, ciganas já pensam em adivinhação. Então é quiromancia, cartomancia, pêndulos e outras formas, né, de adivinhação. É verdade? Sim, esse é um aspecto, porque eles estudaram o místico, né, o esotérico, ao longo de muitos e muitos anos. Eles foram mostrando, trabalhando sobre isso ao longo de muitos e muitos séculos. Então, os espíritos eles têm saberes sobre cartas, saberes sobre a quiromancia, sobre borra de café, sobre chá, enfim, tantas formas, né, que são oráculos. Mas isso é apenas uma vitrine. A gente não pode esquecer que isso é uma vitrine, ou seja, é uma forma de apresentar-se para o conteúdo que está dentro, que é o esotérico verdadeiro, né? E esse esotérico verdadeiro é que é o encantado, que é o importante nos ciganos e nas ciganas, e não a leitura, entre aspas, da sorte. Então, muitas pessoas vão aos terreiros de Umbanda em busca da leitura da sorte com os ciganos e ciganas. E ele, eventualmente, pode até fazer uma leitura da sorte. Mas ele, ao mesmo tempo que faz isso, ele traz um saber ancestral. Vai fazer com que a pessoa compreenda o valor da vida, o valor de estar vivos em comunidade, de como é importante celebrarmos cada etapa da nossa vida. Então, isso é uma forma de trazer para as pessoas um saber que eles não acessaram ainda. Mas isso vai acontecer porque, em geral, os ciganos e ciganas têm uma relação muito importante com o misticismo, né? E não com a mistificação. E tem que ter uma diferença. Muitas pessoas falam, ah, mas é muita mistificação. Não é. Você tem que saber diferenciar. Existem médios que exageram? Lógico, mas tem gente médio que exagera em preto velho, médio que exagera em caboclo, médio que exagera em criança, ou não tem? Vamos falar para nós. Não tem nenhum médico que você conhece que exagera em Exu? Agora vai ficar só os ciganos com essa pecha? Não dá, né, gente? A gente não pode fazer com que o erro da nossa mediunidade transpasse para um povo que contribui de forma tão maravilhosa para a construção da Umbanda e para a construção da nossa forma de ver, ou da forma que nós deveríamos ver a nossa amada Umbanda. A vida, melhor dizendo, é a nossa amada. Então eles vão chegar no terreiro, vão estar dançando, cantando, celebrando a vida. Porque não interessa em que momento você esteja, você vai encontrar um sorriso, uma alto astral, né? Um alto astral, sempre alto astral, para dizer, é preciso construirmos a vida com uma nova forma de enxergar cada dia, em cada momento, em cada segundo, em cada passagem, em cada situação que cada um de nós pode passar. Os ciganos e as ciganas, portanto, né, eles têm uma relação muito interessante com a Umbanda, porque eles vão nos ensinar, quando eles incorporam, então incorporou, o terreiro chamou ciganos, ciganas, vão incorporar, as pessoas vão dançar, geralmente vai ter vela acesa, a fogueira que foi o pai Neto estava falando, a fogueira dos ciganos é muito famosa, né? Por quê? Porque o fogueira representa a união tribal. Se fazia uma fogueira no centro da tribo, né, ou da aldeia, e as pessoas sentavam em volta para celebrar, cantar, dançar, comer, comemorar, festejar. O fogo era o ponto de encontro. O fogo queimava as minhas mazelas, o fogo queimava as minhas energias negativas, as minhas tristezas, secava as minhas lágrimas. O fogo me esquentava para eu poder celebrar com o irmão, com a minha irmã, de uma família ou de outra família, a vida. E é isso que a gente
vai construindo através dos ciganos e das ciganas que estão em cada um dos terreiros e cada uma das terreiras. Nós temos que entender, assim, ó, os ciganos começaram a aparecer junto com Exu e Pombogira, ou com o povo do Oriente. A casa que eu fui lá no comecinho, nos meados da década de 80, o terreiro que eu ia, o povo do Oriente, na verdade, era o povo cigano. Não existia nenhuma outra figura sem ser povo do Oriente que era cigano e ciganas. Então era cigana Sulamita, cigano Pablo, cigana Carmencita, que eu me lembro assim agora rapidamente. Eram eles que podiam estar lá. Então o povo do Oriente, na verdade, era exclusivamente o povo cigano. Isso eu fui em vários terreiros ao longo da década de 80, década de 90. E depois eu encontrei alguns terreiros que tinham ciganos e ciganas dentro dos povos da Quimbanda, dos Exus e Pombogiras. Eu vou explicar. Por exemplo, o cigana, Pombagira cigana. Tanto é que existe o nome Pombagira cigana, né? Pombagira cigana, Pombagira Sete Saias e uma série de outras pombagiras, elas estão muito próximas ao povo cigano, muito próximo. Por essa razão, não só por essa razão, mas sim por essa razão. Porque os ciganos e as ciganas, por manipularem também muita matéria, eles estavam do lado de Exu e Pombogira nas giras. Com o tempo, muitas casas foram reconhecendo os ciganos como um povo autônomo. Então você vai ter os povos ciganos e ciganas, né, todos lá. Ah, mas pai, e a pombagira cigana? A gente tem que entender que pombagira, ela pode ser cigana, ela pode ser indígena, ela pode ser o que ela quiser, mas ele é pombagira. Cigano e cigana é cigano e cigana, né? Então, com o tempo, a gente aprendeu a diferenciar isso. Não quer dizer que não existam a pombagira cigana e a pombagira, me fugiu o nome, já vou lembrar, mas tem uma pombagira muito conhecida da minha pessoa, que foi muito importante, inclusive, na minha vida, que era uma pombagira que se dizia cigana, se mostrava como cigana, mas se você perguntasse para ela, ela falava assim, eu sou pombagira. Aí depois, né? Então, assim, eu sou Exu Marabô, eu sou o quê? Eu sou Marabô? Não, eu sou Exu. Essa é coisa importante, né? Eu sou o cigano Carlo. O que você é? Carlo? Não, eu sou cigano. Meu nome é Carlo. Então é importante na Umbanda a gente perceber a construção dos povos, né? Das formas de apresentação. O pai Fernando está nos dizendo assim, ó. Entre 85 e 88 eu participei de um casamento cigano, lá no bairro Fani, em Curitiba. Os ciganos cobraram entrada, é muito bonito, e a forma deles, a comida, a bebida, as danças, valeu ter pago o ingresso. O pai Fernando está lembrando, existe Curitiba, né? A região metropolitana de Curitiba tem um grande grupo de ciganos e ciganas. Antigamente eles ocupavam áreas vazias de Curitiba e faziam festas, né? Como casamento, como outras, e as pessoas eram chamadas. Com o tempo isso ficou sendo impossível. Hoje, se eu não me engano, eles ainda estão no maior acampamento, eles estão espalhados na cidade inteira, na região metropolitana, mas eles estão aqui na região metropolitana, em Campina Grande do Sul, um espaço coletivo deles, já gigantesco, e que são muitos e muitos ciganos. Mãe Rosana, sua bênção, axé, seja bem-vinda, Moquinho Zambi, Cubo estar conosco. A mãe Fátima me salvou. Pombogira Salomé, no seu reino de princesa que bandeira, sua corte real vem saravá, vamos todos receber Pombagira Salomé. Ela não é uma pombagira cigana, por exemplo, né? Mas ele é pombagira. Então, os ciganos e as ciganas, então, eles foram construindo o seu espaço e hoje, espalhados no Brasil inteiro, né? No Brasil inteiro, nós temos na Umbanda a presença dos ciganos e das ciganas. O pai Fernando diz, tem um ponto que diz assim, pombagira cigana, pombagira ela vem caminhando, pombagira cigana, pombagira ela vem caminhando, ela chega girando na ponta do pé. Ai, minha mãe, sua benção. Olha lá, a Ana está dizendo que tem um pé do aeroporto, de São José dos Pinhais, talvez. Então, talvez deve ser ou é o outro, ou eles migraram para lá, porque faz muito tempo que eu tive com o Silvio. O Silvio era, na época, um dos líderes do movimento cigano e eu tive o prazer de visitá-los. Isso vai fazer alguns anos, nem vou falar, fiquei mais de 20 anos que eu fui lá, então eu posso estar bastante equivocado. Obrigado, Ana. Obrigadão. Nisso, gente, a gente está hoje no dia 24 de maio, dia de Santa Sara Kali. Santa Sara Kali era uma cigana, obviamente, né, pelo nome a gente já descobre, né? E a Santa Sara, ela tem histórias maravilhosas. Uma das histórias que eu mais gosto
é a história em que ela estava no barco que fez a travessia do Mediterrâneo. Olha só que coisa, gente. Quando houve a perseguição dos cristãos e das nossas irmãs cristãs, acontecia muito que alguns apóstolos, discípulos, tiveram que sair da região de Jerusalém. Primeiro, por perseguição. Segundo, porque Jesus tinha pedido para os seus discípulos ide e pregai, ou seja, levar a boa nova a outros povos que precisam e carecem de Deus. E uma das pessoas que vai embora pela perseguição e para pregar é Maria Madalena, que vocês conhecem, né? Maria Madalena, Maria Salomé e Sara estão juntas num barco. Sara era escrava, olha só, prestem bem atenção, né? Os judeus escravizavam os povos naquela época já. Sara era escrava. Logicamente, a escravidão é muito longe do que a escravidão que vivenciou o Brasil, né? Que no Brasil as coisas são tão toscas que até a escravidão aqui é pior do que a escravidão no resto do mundo. Mas aqui nas Américas, enfim, né? Mas a escravidão é um pouco diferente, mas era escravo, ou seja, é uma coisa triste e horrível de se pensar. Mas Sara Cali, estava presente no barco. Maria Salomé, Maria Madalena, outras discípulas de Jesus, estavam e saíram do barco e estavam indo para uma praia da região mediterrânea da França. Me foge o nome, se alguém lembrar o nome da praia, pode me ajudar. Só que acontece uma pequena intempérie e o barco, então, é virado. A canoa de transporte, né, do navio para a praia tomba. E nesse tombamento, Maria Madalena não sabe nadar. Sara sabe nadar. Sara vai, salva Maria Madalena, leva para a praia e vai buscar Maria Salomé, que também não sabe nadar. E ela salva, só que na hora de salvar, ela consegue salvar Maria Salomé, salva mais outras pessoas e ela morre. Ela morre, né, na construção da salvação de outras pessoas. Muitas coisas que acontecem na França, né, na região sul da França, tem uma relação extremamente importante com Maria Madalena, construção das igrejas católicas de lá, enfim, uma história importante. E ela só existiu pelas mãos de Sara Cali. E por ela ter dado a vida pelos outros, num ato de fé e de amor ao próximo, ela foi consagrada santa. E ser consagrada santa, ela virou padroeira dos ciganos e ciganas, porque ela era uma cigana, né? Então, essa é uma história que mostra para nós assim a compreensão da coletividade, a compreensão do amor ao próximo que o povo cigano sempre nos orienta e nos dá. Essa história de Sara Cali, ela foi então, aconteceu no dia 24 de maio, e é por isso que o dia de hoje é tão importante para o povo cigano encarnado e para nós que louvamos os nossos irmãos desencarnados, os ciganos e as ciganas. Seja bem-vindo, Jadson. O Léo dizendo a história muito linda da Sara, eu também gosto muito, Léo. A Ana, acho que até hoje vou passar lá para confirmar. O ônibus passa bem em frente. Passa e depois nos fala lá, filha, por favor. O Edson lembrando, a ilha batizada de Saint-Marie de la Mer, que é de Maria Madalena, né? A ilha foi batizada em homenagem a essa situação tão importante, né? Que se me perdoe o meu francês aguçado, é Saint-Marie de la Mer, que foi feito isso. Então, hoje, dia 24 de maio, é um dia importante para os ciganos e para as ciganas. O que é mais importante, então, para nós fazermos uma recapitulação, e aí quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, gente, fique à vontade. Os ciganos e as ciganas são um dos povos mais antigos, fora a Trindade, Preto Velho, Caboclo Criança, da Umbanda, e os nossos irmãos da Quimbanda, Exus e Pombogiras, que têm relatos históricos. Então, eu já vi relato histórico da década de 10. Então, assim, tem documentação? Não vi, mas eu vi relatos históricos da década de 10. Então, desde a década de 10, nós vamos encontrar ciganos e ciganas trabalhando para a nossa amada e querida Umbanda. Então, já são mais de 100 anos em que os ciganos e as ciganas estão conosco nessas bênçãos. Tenho tantas histórias de ciganos, eu vou gravar um vídeo para falar uma história que eu sou apaixonado por uma história do cigano Carlos. Mas as histórias dos ciganos, elas sempre envolvem um pouco de aventura.
né? Eu lembro da história do pai Fernando, por exemplo, que o cigano a qual ele servia disse que ele tinha um castigo que era servir esse cigano, porque ele era ladrão de cavalo. Então, como os ciganos têm uma relação de movimento, então o cavalo, por exemplo, né, ou o camelo, dependendo da região, é muito importante. Afinal de contas, como é que você vai se locomover se não levar as grandes carroças? Então, a tração animal era extremamente importante. Hoje substitui por carros, etc., né? Mas na época. Então, o pai Fernando, como tinha roubado os cavalos ciganos, ele virou cavalo de cigano, e essa era a brincadeira que o cigano fazia com o pai Fernando de Ogum, que é o dirigente, né, do nosso terreiro de Umbanda do Pai Maneco. Então, os ciganos vão fazer a coletividade, a comunidade, a solidariedade, a celebração à vida como fatores importantes para compreendermos a Umbanda. Então, os ciganos e ciganas, eles nos ensinam uma outra forma de olhar a vida, uma outra forma de aprendermos que, enquanto a gente está vivendo em caixotes separados um dos outros, a gente está ficando infeliz. Agora, se nós vivêssemos em comunidade, um ajudando o outro, nós estaríamos mais felizes mesmo se estivéssemos em perseguição. Tá bom? O Léo está dizendo assim, e até hoje as comemorações acontecem em Saint-Marie de la Mer, é coisa de uma semana. O Paulo Coelho relata em um dos livros dele. Não sabia, que bacana, Léo, obrigado. Diante dessa migração tão antiga, é até possível que tenhamos um pouquinho de sangue cigano às vezes. Com certeza, Edson, com certeza. Né? Lembrando que muitos de nós, né, fomos migrantes, tanto pela escravidão, né, a diáspora africana, ou a diáspora europeia, né, a diáspora oriental, nós fomos perseguidos, né, nossos familiares foram perseguidos. E a gente provavelmente, por essa perseguição, pode ter sido por ser de sangue cigano, e a gente não fica sabendo porque eles tiveram que esconder nos navios em virtude da perseguição, né? O importante dos ciganos é a gente entender essa celebração da vida em comunidade, que é o fator mais importante que os ciganos nos trazem. Os ciganos e ciganas, eles têm uma relação muito importante com o cheiro, então você vai encontrar muitos terreiros que trabalham com incenso, flores, pedras, né, minerais, pedras semi-preciosas como quartzo, jasper, né, hematita, pirita e assim por diante, tem uma relação com os minérios, porque tem a sabedoria da terra. Você vai encontrar sempre uma relação muito importante com a comida, né, as festas ciganas promovidas por alguns terreiros sempre tem a ver com alimentos, né, com frutas secas, com pão, né, da ideia de distribuir, porque faz parte da ideia de que eu divido o que é meu contigo. Então eu divido o pão, né? Essa ideia da Eucaristia é muito cara a esses povos, como os essênios, como outros povos, de viver em comunidade, e por isso os ciganos e as ciganas não fogem disso. O Edson dizendo assim, os ciganos são muito perseguidos, mas quem não gosta de ir a um circo? Não entendi, depois Edson me explica aí. O incenso é equivalente à defumação? Eu acho que não, Lu. A tradição é que até uma vez eu perguntei para o cigano Caro por que tinha essa relação com os incensos, né? E ele falou que a relação era com a aromoterapia. Eles trabalhavam a ideia de que os olores, né, levavam a estados alterados da mente. Então eles tinham uma relação muito mais voltada para a aromacologia e aromoterapia do que propriamente os efeitos da defumação. Não que eles não usem, mas até onde eu sei, é mais voltada para a questão disso do que para a defumação em si. A Liz dizendo assim, Pai Caetano, aprendi que os ciganos são tão independentes que trabalham na Umbanda desvinculados dos orixás. Como o senhor vê essa característica? Então, Liz, eu já escutei isso também, de uma pessoa muito importante, bacana na minha trajetória umbandista, mas eu, com todo respeito, com toda a vênia, discordo veementemente. Ninguém entra na Umbanda se não passa pelo portal do orixá. Ninguém entra num terreiro sem pedir licença a Exu. Não tem nenhum espírito que não vá lá e fala, licença, Exu, preciso entrar, senão não passa na tronqueira. Na tronqueira tem Exu de um lado, algum de outro, não tem como não passar por orixá. Chegou no terreiro, vai estar lá sentado para um orixá, né, Liz? Então, na nossa casa, por exemplo, não tem nenhum espírito que chegue lá sem pedir licença para Exu, passar pelo crivo dos Exus, né? Sem passar pelos portais de Ogum. Chega lá, vai ter que entrar no chão de Oxóssi, vai bater a força de Oxóssi, vai ter na comieira as forças de Iemanjá. Não tem como ele se não ser subordinado aos orixás. Então, assim, essa independência tão falada, né, eu já escutei várias vezes isso, eu entendo que eles são autônomos,
Então, muitas pessoas querem vincular os povos, por exemplo, os baianos estão subordinados aos pretos velhos, os boiadeiros estão subordinados aos caboclos, e assim por diante. E aí os ciganos e ciganas não estariam subordinados a ninguém. Eu discordo, né? Eu discordo porque todos estão subordinados e todos estão subordinados aos orixás. Então, o que eu penso é, eles têm uma relação com a orixalidade. Eles trazem a orixalidade e não precisam falar do orixá para isso. Né? O cigano Carlo, por exemplo, ele trabalha com cores e me explica que as cores têm muito a ver com as cores que nós trabalhamos, Oxum, né? O amarelo, por exemplo, o dourado e assim por diante. Essa é a minha compreensão, respeito quem não pensa, mas não tem jeito, na minha visão, de um espírito entrar no terreiro para trabalhar sem a bênção do orixá. Dono da casa, Oxóssi tem que dar o aval, Exu tem que ter dado o aval. Nem um espírito quiumba, né? Nenhum quiumba, nenhum maligno chega num terreiro sem antes passar pelo crivo de Exu. O que dirá, então, os ciganos e as ciganas, né? Então é assim que eu penso. Se eu não respondi, por favor, me fale, tá? Saudade, né, filha? Até me fale, Regina. A Muriel. Pai, percebo que muitas ciganas trabalham com elementos de Oxum. Isso procede? Sim, procede por causa da questão da maternidade, do ouro, né? Do reluzente. Oxum é a senhora do fluxo do axé. Então, ela também representa o movimento, o rio que corre em direção ao mar. Então, tem muita relação. Eu não diria só ciganas, não, Muriel. Eu diria que assim, ciganos e ciganas têm uma relação muito próxima com Oxum, assim como os marinheiros e marinheiras têm com Iemanjá, né? Oxum é, de fato, uma força preponderante ou predominante no universo cigano, nas umbandas todas que eu já conheci. A mãe Fátima, né? Muita fartura e tudo regado a muito açúcar, mascavo, especiarias. Isso que a mãe Fátima fala, nessas especiarias, o açúcar mascavo, o que ela traz? Ela traz justamente aquilo que nós falamos, né? Lá no começo, que é a origem de grande parte dos ciganos e ciganas que estão sediados no Brasil, que tem essa relação com a Península Ibérica, as especiarias, açúcar, mascavo, etc., e com os árabes, que também tem relação com isso. Então, para a gente perceber que bacana isso, né? O povo cigano tem muito ligado à vida circense, só me fugiu o nome. Então, Edson, um grupo de ciganos, é verdade, eles faziam espetáculos que eram formas de angariar respeito. Você sabia disso? Então, assim, eles migravam, né? Chegavam num lugar, eles tinham que produzir dinheiro para comer. Né? Eles gostam de comer, tem o cavalo, a carroça e assim por diante. Então, como é que eles construíam essa ponte para fazer dinheiro? Eles faziam espetáculos. Então, espetáculos em cima de cavalo. Então, assim, é muito comum você ver ciganos e ciganas que fazem aquelas montarias espetaculosas, ficam em pé, dá a volta no cavalo, etc. E isso tem muito a ver com o circo. Mas o circo, enquanto circo, não é dos ciganos. Né? Os circos têm uma relação tradicional com as apresentações do Oriente, em especial da China, se não me falha a memória. Mas os espetáculos, na Europa é muito comum, não chamava de circo, né? E por isso os ciganos eram grupos que viajavam de ponte em ponte para fazer dinheiro e também ganhar espetáculo. Ah, chegou o circo na cidade, ou seja, não chamava circo, né? Chegou o espetáculo, que era uma forma deles serem recebidos sem ser perseguidos e ao mesmo tempo fazer recurso para a família comer, né? A Liz dizendo assim, eu teimava com essa tese e pensava, como podem trabalhar na Umbanda? Eu também, filho, eu teimei bastante e fui pesquisar, fui conversar com ciganos, ciganas, conversei com o cigano Carlo e a minha conclusão verdadeira é essa, filha, sabe? Eu tenho, assim, muita convicção que é isso que está se passando. Não podemos pensar de outra forma, não, tá bom? Que Santa Sara abençoe vocês de forma espetacular, né, Edson? Que esse espetáculo da vida possa trazer na nossa casa, que eles possam estar conosco, né, todos os dias, nos trazendo o espetáculo da vida, a compreensão da vida em comunidade, do amor ao próximo, que tão bem eles fazem. O pai Adilson dizendo assim, Mucunho, na Segunda Guerra o povo cigano também sofreu com os nazistas. Exatamente, pai, se eu não me engano, foram 2 a 3 milhões de ciganos, eu talvez esteja errado com o número, depois alguém puder verificar, seria bacana que eu falei. O Evandro, pai Caetano comentou no final da live de sexta que deveríamos tomar bastante água neste momento. Poderíamos explicar o porquê? Gente, não fui eu que falei, né? Eu fui transmissor, né, Evandro? Eu transmiti a notícia do seu Marabô. O seu Marabô nos pede para tomar muita água até o dia 20, em virtude do uso do nosso ectoplasma na construção de um processo que a Terra está passando. Então, todos os médiuns estão contribuindo
em nome de Deus, para esses portais que estão sendo trabalhados e abertos pelos Exus e Pombogiras em especial. Então eles falam assim, se a gente não tomar água, eu tô falando com vocês, tô com a boca seca, né? Então eu vou tomando água. Tomando água, parece que a boca não, eu não me hidrato o suficiente o dia inteiro. Isso está acontecendo com vários relatos de pessoas. É por essa razão, porque a gente está precisando construir no nosso ectoplasma, e o ectoplasma se reconstrói através da água, tá bom? A mãe Fátima, né? Eu passei por um período em que em uma casa onde eles eram considerados como linha neutra e não havia necessidade de riscar em seus pontos. Vinham cruzados na linha esquerda. Então, essa questão da linha neutra, eu sempre falo assim, neutralidade não existe no mundo, né? Não existe nada neutro. Neutro, nem sabão é neutro, né? O pessoal brinca que sabão é neutro. Não, sabão é éster, meu filho, não tem jeito. Tudo, não existe nada neutro. Né? A neutralidade, nem o nêutron, que é um elemento do átomo, se o Neumic me corrija, nem o nêutron é neutro. O neutro tem quarks que são polarizados. Nada na criação divina é neutro. Então eu falo assim, eu tenho que ser neutro. Neutralidade é um conceito tão abstrato, tão impossível de acontecer, que nem a natureza consegue mostrar. Né? Ou seja, neutro não tem jeito. Então falar que é uma linha neutra parece que é uma linha que não tem posição de vida, visão. Não é uma linha neutra, uma linha está firmada com Deus, afirmada com os orixás, firmada com Jesus. Não tem jeito de pensar de outra maneira. Né? Então eu não gosto da palavra neutra, eu respeito quem usa, sei que não é nesse sentido, mas toda vez que a gente fala linha neutra, a gente remete à ideia errada que existiu num tempo na humanidade em que alguém poderia ser neutro. E isso não existe. Felizmente, né, nós todos não somos neutros. É isso que eu penso, mãe Fátima. Se eu estiver errado, a senhora me corrige. Ei, Marta, abençoa mesmo, né? Que Deus abençoe. Eu não estou resfriado, não, filho. Eu estou com uma rinite e sinusite. Baixou muito a temperatura de repente. Meu Deus do céu, é assim que vai, né? Agradeço profundamente a todos e a todas. Agradeço, assim, que meu coração entre em paz. Agradeço a Santa Sara Calha, ao Cigano Carlo. Agradeço a cada um de vocês por esse momento tão importante de vivermos a Umbanda. É preciso viver a Umbanda, é preciso viver como ciganos e ciganas, celebrando, mesmo nesse momento tão difícil, vamos celebrar a vida, vamos dar viva a vida, vamos fazer. Se nós estamos assistindo essa live, porque a gente tem internet, mesmo que esteja caindo, né, Edna? Mas nós temos internet. Se nós temos internet, é porque nós temos energia elétrica, se nós temos energia elétrica, porque a gente está vivo. Olha que celebração maravilhosa que a gente tem que fazer. Então, eu agradeço a cada um e a cada uma. Convido vocês, segunda-feira que vem, vamos continuar. E aí nós finalizamos os povos e depois vamos passar para os fundamentos que vão falar sobre o que é ponto riscado, o que é ponto cantado, por que o uso de bebidas alcoólicas ou outros tipos de bebidas nas giras, o uso do tabaco, nossa, tantas outras coisas que vão nos trazer bastante de debate, visões diferentes, mas eu só posso dizer que a Umbanda ela é diversa e eu louvo essa diversidade com muita alegria e com muito entusiasmo. Pai Neto, Pai Adilson, Pai Rodrigo, Pai Francisco, Mãe Rose, Mãe Rosana, Mãe Fátima, eu peço a bênção a todas as mães e pais que estão nos assistindo. Mãe Vive, um beijo a você, a Mãe Emily, é a minha gratidão. Se eu deixei de citar algum dirigente, eu peço perdão, mas eu peço a bênção, que os senhores e as senhoras nos abençoem, aos ciganos possam abençoá-los e abençoá-las. Arriba, povo cigano, opa tchá, que eles nos ajudem a sermos felizes e cheios de axé. Que Deus os abençoe. Obrigado, gente. Saravá.